Qual é o melhor filme de monstro gigante? A gente tá vivendo uma era de ouro dos filmes de monstro. Foram várias produções focadas em monstros extremamente famosos da cultura pop apenas nos últimos anos. Então eu decidi elaborar aqui uma lista minha sobre aqueles filmes que eu acho os melhores filmes de monstros gigantes. Deixando claro aqui, obviamente, que essa lista segue a minha opinião. Se você discorda da minha opinião, vai tomar no teu... deixa sua lista bem aí nos comentários. O filme é dirigido por Matt Reeves, que mais tarde trabalharia em Planeta dos Macacos e também no recente The Batman. Cloverfield traz uma ideia bem diferente daquela que a gente está acostumado a ver em filmes de monstros gigantes, já que o filme é todo feito em found footage, que é aquele formato onde os próprios personagens estão se filmando e documentando tudo que eles estão fazendo, aos moldes de Bruxa de Blair, Hack. É um formato bastante utilizado em filmes de terror. Não deixa de ser o caso, porque em muitos momentos Cloverfield realmente é um filme de terror, mostrando as reais consequências de um ataque de monstro gigante. Como é que as pessoas iam reagir, como seria o medo de a qualquer minuto ser atacado pelo monstro. É uma experiência realmente muito legal que vale a pena ser assistida. Em quarto lugar está Kong, Ilha da Caveira, indo de uma produção diferentona para uma produção mais popularesca, mas ainda assim muito boa. Esse novo filme do Kong é uma releitura bem modernizada sobre a história clássica do King Kong, dando uma nova roupagem com várias liberdades criativas, até para se encaixar no Monsterverse, o que foi uma decisão acertada, já que a maioria das pessoas conhece de cor e salteado a história do King Kong, e essas mudanças em nada atrapalham a nova história que criaram pro filme. Ao contrário da versão sonífera do Peter Jackson, esse filme aqui é bastante dinâmico, cheio de cenas de ação iradíssimas e momentos que ficam na memória de tão belo. Se você quer um filme bem feito e que tem uma boa dose de ação e aventura, esse filme aqui é uma escolha mais do que perfeita. Em terceiro lugar está Círculo de Fogo. Por muito tempo esse realmente estava em primeiro lugar para mim como o melhor filme de monstro gigante. E não é por menos, porque esse filme é simplesmente maneiro demais. E o primeiro fator para isso é Guilherme Del Toro. Todo mundo sabe a genialidade que existe nesse cara, e ele comandou esse projeto e não fez feio. Ele abraça muito bem a fantasia de ter monstros gigantes contra robôs gigantes, tendo cuidado para não deixar tudo absurdo demais de um jeito que a gente não compre a ideia. E como os humanos vão ter o destaque e o protagonismo a maior parte do tempo, ele faz com que eles sejam muito carismáticos, tenham seus dilemas e suas personalidades muito bem definidos. Quando chega a hora de meter a porrada dos monstros, meu Deus do céu, esse filme é maravilhoso. É um robô batendo na cara do monstro com um navio cargueiro. É o robô dividindo o monstro ao meio com uma espada. Círculo de Fogo é diversão garantida. Em segundo lugar está Godzilla Minus One, o filme que estreou com os dois pés na porta e impressionou todo mundo. Conforme eu tava montando essa lista, eu percebi que os melhores filmes de monstros gigantes são aqueles em que a parte humana da história ela é tão boa e tão importante quanto a parte do monstro. E é exatamente isso que é Godzilla Minus One. É claro que sendo um filme de monstro, a primeira coisa que a gente quer ver é o Godzilla, obviamente. Mas aqui ele é simplesmente uma alegoria, uma representação monstruosa e literal de um trauma muito grande no Japão. E sendo ele um trauma, o grande foco também é os traumatizados. E por isso a trama humana ela é muito forte e pega a gente demais. Bom, pelo menos foi o meu caso. Eu realmente me envolvi muito e entrei muito na história durante esses momentos humanos até que o Godzilla finalmente aparecesse. E claro, quando você menos espera, ele aparece lá e uou! Eles sabiam que eles não poderiam mostrar o Godzilla o tempo inteiro e que quando ele aparecesse tinha que valer muito a pena. E valeu. A gente vê ali personificado o trauma. Trauma causado pela própria humanidade em seus atos mais abomináveis contra ela mesma. E em primeiríssimo lugar está Shin Godzilla. Sim, eu considero Shin Godzilla melhor do que Godzilla Minus One. E tem uma razão bem importante para isso. Eu realmente consegui sentir que aquilo poderia acontecer. Talvez um dia emerja um monstro que acabe com todos nós. E que a gente não teria chance contra ele, contra esse poder desconhecido. Claro, essa é uma ideia totalmente hipotética e fictícia. Mas ainda assim, eu consegui embarcar tanto nessa ideia que eu literalmente chorei de emoção. Mesmo que não tenha realmente uma cena triste nesse filme. Tanto que a gente não consegue nem se conectar aos humanos de uma forma muito emotiva. As coisas são um pouquinho mais superficiais aqui. A gente tá vendo de fato como aconteceria se um ataque de monstro gigante acontecesse na vida real. Como o governo lidaria com isso, toda a burocracia só para lidar com ações simples. Ninguém sabe realmente o que fazer contra isso. Minto, tem alguém que sabe o que fazer. O Godzilla. Ele sabe o que ele tem que fazer porque ele só tem um objetivo, que é destruir tudo. Novamente a gente vê o Godzilla como um vilão. Diferente do Minus One, esse Godzilla aqui não é a personificação de um trauma, mas sim da negligência. Godzilla é a consequência do descaso do homem. É como se ele fosse uma arma viva feita para dizimar a espécie humana. Porém, foram os humanos que criaram o Godzilla. Então, não seríamos nós os verdadeiros vilões?
O único defeito desse filme pra mim é que ele não vai ter uma continuação. O que, pelo amor de Deus, merecia muito. O que acharam do vídeo? Concordam com a minha lista ou vocês tinham uma lista um pouco diferente? De qualquer forma, deixa aí nos comentários que eu quero muito saber qual a sua opinião. Deixa o like, comenta, compartilha com aquele amigo que adora monstros gigantes e se inscreve no canal que tem muito mais conteúdo bacana vindo por aí.